Bom, um pagão de 10 flamencos seria soluções típicas para problema comum em processos de software. O pagão não é um pedaço de código específico, mas um conceito geral para resolver um problema em particular. Os pagões são frequentemente confundidos com algoritmo, porque ambos os conceitos descrevem soluções típicas para alguns problemas conhecidos. Normalmente, os pagões são compostos por o propósito do pagão descreve brevemente o problema e a solução. A motivação explica a fundo o problema e a solução que o pagão torna possível. A estrutura de classe mostra cada parte do pagão e como se relacionam. Exemplos de código em uma das linguagens de programação populares tornam mais fácil compreender a ideia por trás do pagão. Alguns casos de pagão listam outros detalhes de uso, tais como a aplicabilidade do pagão, etapas de implementação em relação com outros pagões. Aqui. Bom, o facility método, um método a ser desenvolvido nesse trabalho é o facility método, também chamado de Visual Construtor, que tem como objetivo definir uma interface para criar um objeto, a deixar a subclasse decidir que a classe instanciar. O facility método permite adiar a instanciação para subclasses. Quando devemos usar esse método? Uma classe não pode antecipar a classe de objeto que deve criar. Uma classe que quer sua subclasse especificam os objetos que criam. Classes delegam responsabilidade para uma dentre várias subclasses auxiliares. E você quer localizar o conhecimento de qual subclasse auxiliar é a delegada.
Bom, é considerado como um processo sistemático de melhoria de código, sem adicionar nova funcionalidade que pode transformar uma bagunça em um código limpo e de design simples. O processo de refactoração de código envolve etapas e algumas dimensões importantes e que serão discutidas mais abaixo. Então, era Code Smios, Dick Code, código limpo e técnica de refactoração. O Code Smells é um termo utilizado na engenharia de software para se referir a sintomas ou indícios de problema no código-fonte de um software. Não são considerados propriamente como erros, mas sim indícios que o código pode ser difícil de entender, manter, injetar ou modificar. Alguns exemplos desse indicador incluem a duplicação de código, método ou classes mais muito longo, baixa coleção, acoplamento excessivo, nome de variáveis, métodos ou classes, pouco descritivo. E por último, comentários em excesso. O Geek Code, quando que o code mel seja só indício de que o código pode não estar em sua melhor condição, o código sujo vai representar uma série de características que não prejudicar o desenvolvimento e manutenção do código de sua aplicação. Alguma característica que o diferenciam do código e-mail e que reforçam a sua condição de maior erro no código são falta de comentários ou comentários inadequados, código não testável, seja por falta de modularidade, dependência externa, não concordadas, ou falta de separação entre lógica de negócio e detalhes de implementação. Beleza.
Então, vou estar apresentando essa parte aí. Nesse código aqui, a gente consegue, eu quis mostrar um pouco assim, uma situação em que não é necessário utilizar o Factory Method, tá? Então, primeiro eu vou explicar um pouco como ele funciona, depois eu vou explicar por que ele não se faz necessário nessa situação e como ele, de repente, poderia ser útil numa situação similar. Então, basicamente, o que que acontece? A gente primeiro ali tem uma classe na linha 4, né, API Call, e é uma classe abstrata, certo? Depois, ela vai servir de superclasse para as outras duas classes de baixo, que vão herdar ali os parâmetros iniciais dela, né, os atributos, então que vai ser ali a URL de uma API, e o método também. Por que que eu disse que nesse caso não seria necessário a implementação do Factory Method? Porque a gente pode perceber que nas duas chamadas das APIs, ou seja, nas duas classes ali de baixo, o método elas make request é exatamente igual. Então ele tem a mesma lógica ali, se tiver um tamanho da resposta maior ou igual a 1, é para retornar erro, se não é para retornar resposta em formato de JSON. Então, isso daqui meio que seria usar um canhão ali para matar uma formiga. Então, não seria necessário, apesar de parecer um pouco mais organizado, torna o código muito mais verboso, resolve um problema, mas poderia ser resolvido de forma muito mais simples, né? É, quando que seria necessário implementar de fato o Factory Method? Bem, ali quando a gente tem a lógica dentro da função, porque ela é uma função abstrata, então quando eu for instanciar uma classe concreta ali, né, no caso uma dessas duas classes do meio, ali, Series ou Filmes API, tivesse uma lógica diferente, inerente a cada um dos produtos. Então, eu teria uma classe, uma superclasse, que vai ter um método abstrato, e aí dentro das classes que estão herdando o método e os atributos dessa superclasse, eu ia desenvolver uma lógica diferente. Dessa forma, cada classe teria sua responsabilidade, sua lógica única dentro dessa função, né? Aí, por último, a gente tem ali embaixo o que seria a implementação concreta do Factory Method. Então a gente vai ter ali uma classe, que poderia ser uma classe abstrata também, e depois eu ter outras classes herdando ali o método dela, de criação, mas a gente resolveu simplificar um pouco. Aí a gente tem uma classe que vai ser a classe que de fato implementa as outras subclasses, né? Aí ela vai fazer uma chamada para ela mesma ali para o método dela de criação, passando um parâmetro, no caso ali de series, e aí quando esse parâmetro for igual a isso, ele vai retornar uma nova instância às subclasses. Então ali a gente vai ter, no caso ali, nesse caso mesmo, a gente vai ter um retorno da subclasse da linha 13 ali, que é o CITES API. De fato vai organizando o código quando a gente tem um código muito grande. Exemplo, aqui a gente está trabalhando com dois tipos de API. Aí a gente começa a trabalhar, sei lá, API de gatinho, para mostrar lá os gatinhos que existem. A gente vai ter que criar uma nova subclasse, teria que adicionar mais uma condicional dentro do método de factory aqui, então também começa a aumentar a complexidade do código. É sempre interessante avaliar se isso de fato vale a pena. No final vai ser um grande depende, né? Para códigos grandes, gigantescos, de fato isso facilita na manutenção depois, já que a gente não precisa conhecer a lógica principal que vai estar dentro da superclasse, né? E nem às vezes das subclasses, porque a gente já vai ter aqui o retorno da criação delas dentro do Factory Method. Mas é sempre bom aí levar em consideração essa questão da complexidade ali. Para um código pequeno, muitas vezes não se faz necessário implementar. E até isso é um dos contras, né, dos motivos aí contra a utilização desse design pattern. Acho que é isso.